Olá, galera do oitavo ano. Nós vamos hoje ver uma aula diferente, uma aula que vai falar exclusivamente do nosso estado, o estado do Maranhão. E nós vamos falar de uma revolta popular que ocasionou milhares de mortes nesse estado. Foi uma revolta popular das mais sangrentas que aconteceu em revoltas, nas revoltas pelo país. Essa do Maranhão foi uma das piores. Foi a balaiada. A balaiada. Essa balaiada aconteceu aqui no Maranhão e chegando até o Piauí, né? Então, ela aconteceu de 1838 a 1841, quando a maior parte da população vivia numa situação degradante, de miséria, com os altos impostos cobrados pela coroa, pelo governo central, e já não havia mais a produção de algodão, que era a fonte de sobrevivência, já estava perdendo concorrência para a Inglaterra. Então, a situação era muito difícil. E também, juntando-se a eles, altos fazendeiros, moradores também participaram, fazendeiros, vaqueiros, participaram porque também queriam poder escolher o seu próprio governo da província. E aí, juntando-se a isso tudo, aconteceu uma grande transformação no Estado, porque a partir daí começou-se a luta pela sua independência. Então eu quero ler um pouquinho desse trecho para vocês entenderem o que foi a balaiada mais ou menos. Ó. A balaiada foi uma revolta popular ocorrida no Maranhão e no Piauí entre 1838 e 1841. Eu acabei de falar isso. O nome da revolta deu-se ao fato de que um de seus líderes, o artesão Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, fazia balaios para vender. Seus principais motivos foram, quais foram os principais motivos para essa revolta? Foram os altos impostos cobrados pelo governo regencial e a luta por autonomia em relação ao império. A luta entre os grupos políticos liberais e conservadores para controlar a província. Crise econômica vivida pelos habitantes da região e suas consequências para a população pobre. Na década de 1930, a situação no Maranhão era tensa. O algodão maranhense, a principal riqueza da província, vinha perdendo mercado, pois os ingleses estavam preferindo comprar o algodão norte-americano mais barato e de melhor qualidade. Os maranhenses tinham de pagar altos preços por roupas e alimentos trazidos pelos comerciantes portugueses em sua maioria. Os pequenos proprietários vinham perdendo terras para os grandes fazendeiros, sendo forçados a mudar para o sertão ou para a cidade em busca de sobrevivência. Os escravizados, cerca da metade da população na época, reagiram à opressão formando quilombos. O que é quilombos? Quilombos são aquelas povoamentos de negros, de ex-escravos fugidos das fazendas, que iam se aglomerando em algum determinado local e lá eles passavam a morar, se reunir para ter sua cultura e também plantar por lá, meio de sobrevivência. Então essas áreas são chamadas de quilombos, né? Vamos lá então. Nesse contexto, o bando formado por desempregados, vaqueiros, quilombolas e indígenas passaram a atacar as fazendas, aterrorizando seus proprietários. Em dezembro de 1838, um desses bandos, chefiados pelo vaqueiro Raimundo Gomes, o Cara Preta, o nome dele era Raimundo Gomes, mas também conhecido como Cara Preta, era o apelido que ele tinha, tomou uma pequena cidade do interior e divulgou um documento exigindo a substituição do presidente da província.
a expulsão dos comerciantes portugueses e o fim da escravidão. Nesse documento, que ele, depois de ter tomado a cidade, ele expôs esse documento que o que eles exigiam era isso. Eles queriam a expulsão dos comerciantes portugueses, o fim da escravidão e tudo mais. Bom, lógico que isso não ia ser aceito, né, pelo governo central, pelo presidente da província, né? Então vamos lá. Os balaios conquistaram Caxias, a segunda maior cidade do Maranhão, na época, e avançaram em direção ao Piauí, onde, com a ajuda dos rebeldes locais, venceram as tropas oficiais enviadas para combatê-los em 1939. Bom, essa guerra, eles chegaram a tomar a segunda maior cidade, que continua sendo, não, a segunda hoje é Imperatriz, mas a segunda maior cidade na época do Maranhão, além de São Luís, a segunda maior cidade era Caxias. E eles lá tomaram conta da cidade, exigindo, expulsando todo mundo e fazendo as suas exigências. Pois bem, vamos só fechar o contexto aqui. Naquele mesmo ano, cerca de 3.000 quilombolas, liderados por Cosme Bento das Chagas, fugiram das fazendas e aderiram à luta dos balaios. Os quilombolas que estavam nas fazendas, eles já tinham seu lugarzinho de morada separado, mas eles trabalhavam nas fazendas, cerca de 3.000 fugiram, se evadiram para aderir a essa guerra, a esse movimento, a essa revolta. Então, as fazendas dos patrões eram invadidas, eles matavam gado, faziam, sabe? Roubavam para sobreviver, porque eles precisavam sobreviver. Foi uma espécie de banditismo também, né? Hoje a gente vê como heroísmo, mas para quem era fazendeiro, quem tinha suas terras, seu gado, via aquilo como uma espécie de banditismo. Se bem que era por sobrevivência, porque eles estavam perdendo tudo que tinha ali. Então, esse é um trecho da nossa história do Maranhão, da balaiada, dessa revolta popular, e eu quero que você pegue o seu livro na página 173, leia esse texto com atenção, porque eu já fiz algumas atividades, já está lá no Google, sala de aula, você vai responder, e era isso por hoje, certo? Porque são muitas as revoltas. Se a gente for explanar muito tempo aqui, vocês vão ficar muito confusos. A gente vai ver, já vimos a cabanagem, estamos vendo a balaiada, vamos ver a revolta dos farrapos, a farroupilha, muitas outras. Então, era isso aí por hoje. É só essa aulinha aqui e tire suas dúvidas e responda à atividade. Mas não esqueça, se inscreva no nosso canal. Eu preciso saber se você está participando ou não das nossas aulas. Beleza? Falou então. Tchau.